Não se esqueça de dar o like. Eu sou um babaca por me recusar a namorar uma viúva? Conheci essa garota há um tempo e ela me convidou para ir à casa dela. Ela tinha fotos de um cara por toda parte e eu perguntei quem ele era. Ele é o falecido marido dela. Eu não perguntei, mas ela me contou que o perdeu em um acidente de carro há alguns anos. Acho que fiz uma cara ou algo assim, porque ela perguntou o que estava errado. Eu disse que provavelmente deveríamos parar de nos ver, ou apenas ser amigos. Ela perguntou por quê, e eu disse a verdade, que não queria namorar uma viúva. Para contexto, nós dois conversamos e dissemos que isso poderia ser um relacionamento sério. Temos sido exclusivos recentemente também, então não é como se fosse apenas uma aventura. Ela disse que poderíamos conversar sobre isso, mas eu disse que literalmente não havia nada que ela pudesse fazer, e nada que eu pudesse fazer. Eu fui embora. Não entrei em detalhes com ela, mas a razão pela qual não quero ficar com uma viúva é porque eu sentiria que ela preferiria estar com o primeiro marido. O fato de ela ter fotos dele por aí e eu ter certeza de que ela gostaria de falar sobre ele com frequência só pioraria as coisas, e eu nem ousaria pedir para ela parar ou tirar as fotos. Mas sei que isso me desgastaria. Você não é o babaca no sentido de que pode sair de um relacionamento por qualquer motivo ou nenhum motivo a qualquer momento. Se você estava nesse estágio, isso deveria ser algo que você soubesse antes de entrar na casa dela. Acho que seu raciocínio pode ser um pouco egoísta, mas seus sentimentos são seus sentimentos e essa é apenas a minha opinião. Eu entendo totalmente porque você se sentiria assim se isso o deixou inseguro sobre o relacionamento, então a decisão certa é terminar. Isso é uma coisa ruim? Eu me compadeço do que aconteceu com ela e o marido, mas sei que não conseguiria lidar mentalmente com isso, o que não é justo para nenhum de nós. Quero dizer, ela tinha umas 10 fotos dele na casa dela. 3 bem ao lado da cama dela. Ele claramente significa muito para ela. Eu sei que não poderia pedir para ela tirar as fotos nunca. Mesmo se nos casássemos, eu não pediria para ela fazer isso. Mas eu não quero que ela sinta que tem que fazer isso também. Tipo, mesmo se ela concordasse, eu não gostaria que ela fizesse. Mas sei que, se ela mantivesse essas fotos como estão, isso só me lembraria que ela está comigo apenas porque não pode estar com ele. Parece algo que ela deveria ter mencionado em algum momento antes disso. Você não é o babaca. Posso entender por que ela não mencionou antes. Imagino que seja difícil para ela falar sobre isso, então não estou bravo por ela não ter dito nada antes. A atualização. Então, eu tive uma conversa com ela. Tive sorte, porque eu não a culparia se ela não quisesse me ver de novo, pois admito que saí de repente. Nos encontramos, e depois de algumas conversas triviais, ela perguntou por que o fato de ela ser viúva era um grande problema para mim. A propósito, tenho 26 anos, ela tem 28. Eu disse a ela que não quero compartilhar o coração da minha parceira com ninguém, mesmo que eles já tenham partido. Ela disse, disse que está tudo bem, que ainda poderíamos ter um relacionamento, e que só porque o falecido marido dela está em seu coração, não significa que ela não possa amar outra pessoa. Eu disse que simplesmente não vou ser essa outra pessoa, mas que tenho certeza de que ela pode encontrar alguém. Ela ficou desapontada. Nos abraçamos e nos despedimos. A propósito, só para vocês saberem, eu não acho que ela seja uma pessoa má, e não acho que viúvas ou viúvos não mereçam amor. Mas há muitos sentimentos conflitantes que surgem quando penso em namorar uma viúva. Alguns de vocês disseram, bem, uma vez que ela te conheça melhor, você pode pedir para ela tirar essas fotos, ou algo assim. Eu não quero forçar minha parceira a enterrar seus sentimentos. Mesmo que ela esteja disposta. Eu me sentiria um babaca se pedisse para ela fazer isso. Talvez isso mude quando eu for mais velho, ou se em algum momento da minha vida eu perder minha parceira, mas agora, eu simplesmente não sou o tipo de pessoa que pode ficar com uma viúva. Só para vocês saberem, eu não acho que viúvas e viúvos não mereçam amor. Eu simplesmente não sou o tipo de pessoa que pode ficar com eles. Edição. Não acredito que tenho que dizer isso. Estou falando de amor romântico, não amor por família, crianças, amigos, etc. Não estou dizendo que eles não podem ter amado ninguém antes. Eu sou a babaca por ignorar meu marido e visitar meu filho no 4 de julho. Eu, 40, sou casada com meu atual marido Joe há 15 anos. Tenho um filho, Matt, 22, do meu relacionamento anterior com Jake. Logo após me formar no ensino médio, mudei-me para a casa de Jake. Ele faleceu 3 anos depois de câncer.
2 anos depois disso, conheci Joe, e nos casamos 1 ano depois. Joe mudou-se para minha casa, que era de propriedade do meu falecido marido. Quando meu filho completou 18 anos, Joe aparentemente disse a Matt que ele tinha que pagar $500 por mês para aluguel e utilidades. Matt disse a ele que na verdade era dono da casa em que vivíamos e, porque queria ser vingativo, disse que Joe poderia pagar $1.000 por mês para ele ou sair. Meu marido não acreditou nele, mas eu confirmei que essa era a casa de Matt e não podíamos forçá-lo a fazer nada. Aluguel não importava para Matt porque seu pai deixou uma fortuna para cobrir despesas pelo resto da vida dele. Eu realmente queria que Joe tivesse falado comigo sobre isso antes de dizer qualquer coisa porque temos 3 outros filhos. Sou professora do ensino fundamental, e meu marido trabalha em uma fábrica, então nossa renda combinada é de apenas $75.000. Aqui, cada um tem seu próprio quarto, com um quintal enorme e piscina. Nunca poderíamos ter uma casa assim de outra forma. Meu marido ficou chocado e tentou se desculpar, mas meu filho não aceitou e insistiu que ele pagasse ou saísse. O máximo que podíamos pagar era um apartamento de 2 quartos em um bairro ruim. Eu disse a Joe que tirar nossos filhos de um bom distrito escolar e longe de seus amigos por causa de seu erro não era uma opção. 1 mês se passou e meu marido não havia pago o aluguel. Quando meu filho pediu, meu marido riu e disse que não pagaria. Meu filho deu a ele um aviso de despejo. Meu marido sugeriu irmos para a casa dos pais dele, mas eu recusei e disse que ou ele pagava ou ia sozinho. Ele pagou e continua pagando desde então. No entanto, meu marido se recusa a falar com Matt. Fora isso, tudo na casa está perfeito. Meu ex também deixou para meu filho uma casa no lago na Flórida. Meu filho se formou na faculdade e queria levar todos nós de férias para comemorar antes de começar a faculdade de Direito. Meu marido estava animado, mas meu filho lhe cobrou $800. Ele explicou que um homem adulto não deveria aceitar esmolas. Joe saiu furioso. Esta manhã, nós 5 mais a namorada de Matt estávamos saindo de casa. Joe gritou comigo e não podia acreditar que eu estava indo. Eu disse a ele que não ia deixar que eu e os meninos sofrêssemos por um erro que ele cometeu tentando ser macho. Eu fui, e meu marido me mandou uma mensagem de texto dizendo que estava desapontado comigo por ficar do lado do meu filho em vez do dele e por virar as crianças contra ele. Eu sou a babaca? Edição. Deixei algumas coisas de fora e, após ler as respostas, pensei em acrescentar algumas coisas. Tecnicamente, nunca me casei com meu ex, ele tinha 50 anos quando tivemos nosso filho, então ele tinha um bom emprego e algumas propriedades. Eu nunca disse a Joe que não era dona da casa porque ele nunca teria concordado em ficar em uma casa que meu ex possuía. Então eu cuidava de todas as finanças, Joe só me pagava sua parte das utilidades e contas. Muitos de vocês estão dizendo que eu não lidei com a situação, mas acredito que lidei da melhor maneira possível. Quando a situação aconteceu pela primeira vez, eu disse a Joe que o amava muito e gostaria de permanecer uma família com uma qualidade de vida decente, mas se ele não pudesse continuar nesta casa, eu concordaria em me divorciar dele. Ele implorou para que eu não me divorciasse e disse que pagaria o dinheiro ao meu filho. Achei que essa era a melhor maneira de lidar com a situação. Além disso, nossas finanças são separadas. Então, não está tirando nada de mim ou dos meninos, mas Joe realmente não tem dinheiro para seus hobbies e interesses, o que foi um problema por um tempo até ele aprender a lidar com isso. Atualização. Segui o conselho de vocês para tentar resolver essa situação. Perguntei a Matt por que era necessário que Joe pagasse aluguel. Matt me disse que não era necessário e que ele não tocou no dinheiro que Joe deu a ele. Está em uma conta bancária. Perguntei por que ele estava fazendo isso então. Matt me disse que Joe nunca pediu desculpas por ter exigido aluguel desde o início. Fiquei confusa e disse que Joe me disse que pediu desculpas. Matt explicou que nunca recebeu um pedido de desculpas e, quando receber, Joe pode parar de pagar o aluguel e recuperar o dinheiro. Liguei para Joe e perguntei por que ele nunca pediu desculpas a Matt. E ele foi honesto com sua resposta e disse que porque Matt o desrespeitou na casa dele. E ele deveria ser o homem da casa e ter autoridade. Mas ficou envergonhado quando descobriu sobre a casa porque percebeu que Matt estava realmente no controle dele. Perguntei qual era sua intenção ao pedir a Matt para pagar o aluguel. Joe disse que era para ajudar a diminuir as contas. Joe só ganha $2.500 por mês e $500 iam para contas, outros $500 iam para os meninos e outros $250 em mantimentos. Ele também ajuda os pais.
Ele não tinha nada no final do mês para suas despesas pessoais e esses $1.000 por mês definitivamente não ajudavam. Ele pensou em pedir desculpas, mas disse que seu ego não permitia. Joe disse que ama Matt, mas não acha que poderia perdoá-lo. Eu disse a ele que ele começou essa confusão e, honestamente, se ele pensava que eu era dona da casa, não era o lugar dele cobrar aluguel do meu filho. Ele simplesmente desligou o telefone. Então é aí que estamos. Eu não sei o que fazer agora. Os pais esperam o aluguel dos filhos adultos o tempo todo. Isso ajuda a ensiná-los responsabilidade. Não. Isso não é bom. A menos que seu filho esteja falhando na vida, não há razão para cobrar aluguel do seu filho. Se você cobra aluguel do seu filho assim que ele completa 18 anos, você nunca viu seus filhos como seus filhos, mas como um fardo. Existem tantas outras maneiras de ensinar responsabilidade ao seu filho que não envolvem tirar dinheiro deles. Se você espera aluguel do seu filho que está tentando melhorar sua vida, você não é um bom pai. Mas está tudo bem para o seu filho extorquir dinheiro do padrasto. Seu filho vê seu marido como um fardo. E você quer viver confortavelmente em vez de estar com seu marido e pai de 3 de seus filhos. Ficar com um homem 32 anos mais velho que você quando você acabou de sair do ensino médio diz muito sobre que tipo de pessoa você é. O meu filho não escolheu ser meu filho. Eu escolhi ser mãe dele e o Joe definitivamente escolheu ser padrasto dele. Não é extorsão se ele está pagando metade do aluguel típico do bairro. Por que eu deixaria meu outro filho de fora se eu tiver a chance de estar com todos os 4? Espero que você não tenha filhos e definitivamente não se torne um padrasto. Atualização. Quando chegamos em casa, os pais de Joe estavam lá. Eu, Matt, Joe e seus pais tivemos uma conversa. Eles me perguntaram como eu poderia deixar Matt tratar Joe dessa maneira e que uma esposa deveria apoiar seu marido. Antes que eu pudesse falar, Matt disse que um homem que se casa com uma mãe deveria tratar os filhos dela como seus próprios filhos, mas ele não fazendo isso há 15 anos. Perguntei a Matt do que ele estava falando. Ele disse que todas as vezes que eu ia para conferências de professores ou saía de férias, Joe o deixava em casa sozinho e levava os outros meninos para fazer algo divertido. Ele sempre disfarçava dizendo que era coisa de criança e que ele não gostaria, mas dizia a mim que ele não queria ir. Aos 18 anos ele realmente planejava se mudar, mas a Covid aconteceu e ele decidiu ficar. Perguntei a Joe se isso era verdade e ele olhou para mim e disse que sim, ele não deveria ter que cuidar do filho de outra pessoa. Os pais dele pareciam enojados e seu pai explodiu com ele e disse que não o criou assim. Eu gritei com ele e disse para ele dar o fora. Ele implorou desculpas e disse que percebeu que estava errado com seus sentimentos. Seu pai disse para ele sair e quando meu marido tentou entrar no carro deles para ir para casa com eles, eles disseram que de jeito nenhum e que ele estava por conta própria. Ele tentou ir para a casa do irmão, mas quando o irmão ouviu a história completa, disse que não, porque ele tem filhos e ficaria chateado se a madrasta tratasse mal as crianças. Pelo que ouvi, ele está ficando com um amigo. Eu enviei os papéis do divórcio para ele no trabalho. Ele me mandou uma mensagem pedindo para nos encontrarmos. Nos encontramos em um café e ele disse que estava realmente arrependido e tinha se arrependido por muito tempo. E que nunca quis machucar a mim ou a Matt, mas disse que era difícil amar o filho de outro homem. Eu simplesmente saí. Ele assinou os papéis, então acho que nosso divórcio está prestes a começar. Eu pedi desculpas a Matt por ser uma mãe ruim. Ele está bem, e nosso filho mais velho ouviu a conversa e não quer mais nada com o pai. Os 2 mais novos ainda passam tempo com ele. Eu sou o babaca por não deixar a filha da minha ex morar conosco? Minha ex e eu estamos nos divorciando. Minha filha, 17, e eu estamos no processo de mudar nossas coisas para nossa nova casa. Eu aluguei um daqueles contêineres de mudança que está na frente da antiga casa. Minha enteada, 15, começou a mover suas coisas para o container. Eu disse para ela parar. A princípio, pensei que ela estava confusa e achava que era para as coisas dela e da mãe. O plano é que elas se mudem de volta para o estado natal da minha ex. No entanto, minha enteada não estava confusa sobre isso. Ela achava, por algum motivo, que poderia se mudar comigo e minha filha para nossa nova casa na cidade. Então tivemos uma longa conversa sobre isso. Minha ex foi envolvida. Acontece que a filha dela está muito chateada por ter que se mudar porque não quer deixar seus amigos, sua escola, e ir para um lugar que ela considera muito atrasado.
Após a conversa, minha ex disse que entendia de onde ela estava vindo e me pediu para deixá-la morar conosco pelo menos durante o ano letivo. Primeiro, acho que seria estranho para ela morar conosco, já que sua mãe e eu não somos mais casados. Faz mais sentido ela ir morar onde ambos os pais estão. Logisticamente, isso também apresenta um problema porque nossa nova casa é menor que esta, então ela teria que compartilhar um quarto com minha filha. Sei que minha filha odiaria isso, então não parece justo forçá-la a isso. Edição: porque as pessoas continuam perguntando, nós nos casamos há cerca de 6 anos. Minha ex também disse que pagaria pelas despesas dela. Por favor, parem de sugerir que eu arrume um lugar maior. Acabei de comprar nossa nova casa, não vou vendê-la e comprar outro lugar. Não é o babaca. De onde ela tirou a ideia de que, de alguma forma, ela iria morar com você? É mais que ela pensou que era uma opção. A mãe dela disse que elas estavam se mudando de volta para o estado natal dela. Não é o babaca, mas ela te conhece desde antes dos 9 anos, supondo que você não tenha se casado no mesmo ano em que conheceu a mãe dela, então é normal ela se sentir próxima o suficiente de você para pensar que essa seria uma opção. Você deveria conversar com sua filha para ver se ela se sentiria confortável com a situação. Talvez sua filha sinta que tem uma relação de irmãs e preferisse compartilhar um quarto do que ficar longe da meia-irmã. E, se sua filha estiver de acordo em compartilhar um quarto, converse com sua ex para obter a pensão alimentícia, porque legalmente essa não é sua filha. Não, minha filha definitivamente não quer compartilhar o quarto. Ela nunca se apegou tanto à meia-irmã. Info: estar na vida de uma criança dos 9 aos 15 anos provavelmente faz com que ela te veja como pai. Ela nem questionou a possibilidade de continuar morando com você. Ela tem contato com o pai biológico se ele está em outro estado? Se não, isso meio que te torna o babaca. Quanto mais eu lia, mais eu sentia que essa menina não é querida por nenhuma das figuras parentais. O pai biológico é um frouxo que mora em outro estado. A mãe diz que está tudo bem ela ficar enquanto se muda para outro estado. O padrasto da maior parte da vida memorável da criança diz não. Pobre menina. Acho estranho que, após 6 anos sendo seu padrasto, você não tenha se conectado com ela. O pai dela mantém contato e a visita. A atualização. Então conversei com minha ex em particular e ela disse que entendia. Então acabamos nos reunindo e conversando com a filha dela para deixar tudo bem claro. Ela ainda estava muito chateada e acabou se trancando no quarto. Pensamos em dar a ela algum espaço. Mais tarde, houve alguma briga entre ela e minha filha. O que era incomum porque elas nunca tinham brigado antes. No fim, decidi que seria mais fácil se nos mudássemos antes do esperado. Talvez tenhamos que reorganizar algumas coisas enquanto pintamos e ainda não temos todas as nossas coisas aqui. Apesar disso, acho que é o melhor. No geral, é uma situação de vida menos difícil e estranha. Em uma semana ou algo assim, devemos estar instalados. Eu magoei o meu marido em uma discussão e agora ele não fala comigo. Como posso consertar isso? Meu marido, 32, e eu, 31, estamos juntos há 7 anos e casados há 5. Temos um filho de 3 anos e meio e uma filha de 1 ano. Os pais dele faleceram quando ele tinha 20 anos. Para resumir, ele despreza o pai até hoje. Seu pai arruinou seu futuro promissor no esporte, ele estava entre os 10 melhores do país em seu esporte, e o forçou a focar na escola. Meu marido foi aceito em várias universidades da Ivy League, mas seu pai se recusou a pagar a mensalidade. Seu pai era controlador, fisicamente abusivo com ele e se recusava a aceitar qualquer opinião contrária. Meu marido prometeu a si mesmo que nunca seria como seu pai e que sempre incentivaria os interesses de seus futuros filhos. Ele sempre foi um marido e pai incrível para mim e nossos filhos. Ele prioriza passar tempo conosco, mantém nosso relacionamento divertido e emocionante, e sempre me faz sentir bonita e apreciada. Estamos passando por uma fase difícil há algumas semanas e estávamos discutindo sobre algo que, em retrospecto, nem valia a pena discutir. Ele disse que estava cansado de discutir e saiu no meio da conversa. Eu disparei: você é igual ao seu pai. Assim que eu disse isso, imediatamente tentei me desculpar e corri para ele, tentando abraçá-lo. Ele recusou meu abraço, olhou para mim, balançou a cabeça e saiu pela porta. Um dia inteiro passou e eu não o vi nem ouvi. Liguei, mandei mensagens e deixei muitos recados pedindo desculpas e pedindo para ele voltar para casa.
Entrei em contato com seus amigos e eles também não tinham notícias dele. Ele chegou em casa bêbado às 4 da manhã na noite seguinte e desabou no nosso sofá. Eu ouvi ele entrando e desci correndo para vê-lo. Ele estava falando enrolado e dizia coisas como: "Eu não sou como ele, e por que você disse isso?" Eu apenas o segurei em meus braços a noite toda e pedi desculpas muitas vezes. Já se passaram 2 dias e meu marido se recusa a falar ou olhar para mim. Ele nem está comendo nada do que eu faço. Tentei falar com ele e me desculpar. Ele apenas me olha e diz: "É só mais uma coisa com a qual eu tenho que viver", e sai de onde eu estou. Não tenho ideia de como consertar isso. Não quis magoá-lo, mas o fato é que ele se sente traído pela única pessoa que deveria sentir apoio e elevação, eu. Por favor, me aconselhe sobre o que posso fazer ou dizer para consertar isso. Atualização. Recebi alguns comentários e mensagens criticando meu marido por sair da discussão que iniciou tudo isso e dizendo que ele é como seu pai. Não vou dizer sobre o que foi a discussão aqui, mas era inútil e sair dela foi a coisa madura a se fazer. Ele é o melhor marido e pai que alguém poderia pedir. Mesmo quando ele não estava falando comigo, ele ainda passava tempo e cuidava das crianças. Pensem o que quiserem de mim, eu mereço, mas deixem ele fora disso. Agora para a atualização real. Meu marido voltou para casa depois do trabalho no dia seguinte e trouxe comida para o jantar. Jantamos em família pela primeira vez em alguns dias e colocamos as crianças para dormir juntos. Eu perguntei se podíamos conversar. Eu me desculpei e admiti que estava cansada de todas as discussões que estávamos tendo ultimamente, no calor do momento, quis magoá-lo e disse o que mais o machucaria. Ele disse que sabe que não é nada como seu pai e perguntou por que eu achava isso. Prometi que não acredito nisso e falei sobre todas as coisas boas que ele faz por mim e por nossos filhos. Disse que procuraria um terapeuta para entender o que me fez dizer o que disse e garantir que isso nunca aconteça novamente. A conversa durou cerca de 1h30 e terminou com ele dizendo que levaria algum tempo, mas estaríamos bem, contanto que eu nunca mais o comparasse com seu pai. Nós nos beijamos e dormimos juntos pela primeira vez desde o incidente. Nos dias seguintes, ainda havia uma certa frieza nele. Ele ainda estava feliz em passar tempo com as crianças, mas ainda estava um pouco frio comigo. Escrevi uma carta para ele dizendo o quanto o amo e aprecio e prometendo nunca mais magoá-lo, e coloquei no saco do almoço dele. Ele voltou para casa com flores para mim naquele dia. Nossa vibração normal voltou parcialmente e parece que estaremos bem daqui para frente. Ela não sabe, mas praticamente arruinou tudo sem chegar ao ponto do divórcio. Eles podem parecer bem por fora, mas ele nunca mais vai se abrir com ela ou dizer o que está sentindo, porque tem medo de que ela use isso contra ele. Quero dizer, ela já fez isso uma vez só para ganhar uma discussão boba e mesquinha, ela vai fazer de novo. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.